Conforme já falamos aqui no jornal, a falta de chuva traz consequências, né? Tem essa chuva, mas ainda muito pouco significativa. E aí os especialistas afirmam que esse problema da estiagem, da falta de chuva, se arrasta mais intensamente desde 2019 aqui no estado. E aí, sem chuva, a produção do campo fica comprometida e com isso, consequentemente, tem um reflexo também no aumento dos preços dos alimentos e também de outros insumos. A gente vai entender melhor como isso tem afetado especialmente a região oeste do estado, na reportagem de Andriele Zambonin. Já dizia Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira há mais de 70 anos. A seca é cruel, uma judiação. A composição do clássico que se tornou o hino do Nordeste nunca foi tão atual. Mas desta vez, Asa Branca pode não ter para onde seguir, já que a falta de chuva não é mais uma exclusividade do sertão. A falta de água pode afetar o planeta tanto quanto a pandemia, né? Que a seca traz uma vulnerabilidade muito grande para o sistema energético brasileiro, com um risco grande, na verdade, de impactos econômicos enormes em 2021 e também em 2022. Dos últimos tempos que eu me lembro, essa foi a maior seca, com a maior falta de água também. Mas não estávamos tão preparados nesse último período, porque foi um período muito longo. Não se pensa nisso, não se faz planejamento. A caminho de um planeta cada vez mais quente, a escassez de água deve ser a crise dos próximos anos. Trazendo consequências cruéis e generalizadas, os períodos de estiagem serão cada vez mais longos, causando insegurança alimentar, pobreza e desigualdades. Está sofrendo quebras de safra de milhos e vários grãos por causa da extensa seca no centro-oeste brasileiro. Um segundo impacto é na geração de energia hidroelétrica, né? Com a necessidade de ativação de usinas térmicas para geração de eletricidade, e com isso você pode encarecer muito o custo da eletricidade. E o terceiro impacto é o abastecimento da população urbana. A seca realmente transforma as paisagens. Este que era para ser um campo de futebol com grama verdinha, se transformou em um aglomerado de mato seco. Encontramos este campo de futebol a poucos quilômetros de São Miguel do Oeste. A região é a que mais sofre com a estiagem. É muito preocupante realmente. Nós estamos vivendo agora a maior crise histórica e crise hídrica histórica da região do Oeste, do Extremo Oeste. Para dar uma ideia, nós aqui do Extremo Oeste estamos com um atraso das chuvas de mais de 2.000 milímetros no último ano e meio por aí, depois que começou a reduzir muito a precipitação aí. Então é uma situação bastante ruim para nós, né? Afeta muito a produção, nós temos preocupações em relação ao abastecimento da indústria. Não tem mais reservas, né? 5 dias sem chuva hoje pode-se considerar como 10 ou 15 dias em anos normais. Vemos que os principais rios do estado da região sul estão com um nível de base baixo, né? Então, nenhuma seca de 3 ou 4 meses faz isso, né? Essa é uma estiagem longa, e agora com a influência da laninha, né, tende a se agravar. Mas enquanto a poeira não baixa e a chuva não vem, quem precisa deste recurso para colocar comida na mesa vai se virando como pode. Guilherme tem uma criação de vacas para a produção de leite. Por aqui, a alimentação dos animais tem sido um desafio. A gente enfrentou bastante dificuldade nessa estiagem aí por causa da produção de comida, né? A pastagem, como não se desenvolvia, a gente teve que optar por outras formas de alimentação, né? Por exemplo, a gente comprou pré-secado e feno, né? E também a produção de milho para silagem reduziu muito, o que fez com que a gente baixasse muito o estoque de silagem que a gente tinha, né? Olhando assim,
Esse pasto é muito bonito, mas são raras as partes do campo em que ele está desta forma. Na maioria das partes, ele cresce, mas sem qualidade. A falta de chuva prejudica a germinação e compromete a alimentação das vacas. Desta forma, o produtor acaba tendo que incrementar a alimentação. Além disso, em tempos mais secos, as vacas bebem mais água. Uma vaca como essa, por exemplo, em tempos de estiagem, chega a beber mais de 150 litros de água por dia. As atividades agrícolas no meio rural, principalmente aqui na nossa região, né, que são pequenas propriedades rurais, e o foco é a produção de leite. Então, sem chuva, não vai ter pastagem de qualidade, não vai ter um milho de qualidade que depois é transformado em silagem ou em ração. E isso nos preocupa bastante, né? Então, o que a gente tem feito, principalmente aqui no estado, é feito com que essa água que vem de chuva seja acumulada, seja garantida dentro da todo o nosso planejamento. Então, hoje a gente vem construindo cisternas, barragens, construindo reservatórios, para que a gente garanta esse acúmulo de água, para que quando venha de fato essa parte de estiagem, a gente tenha água guardada. Outro trabalho que a gente vem fazendo, que é bastante importante, principalmente aqui no município de Chapecó, a gente tem feito um trabalho principalmente de conservação das margens dos rios, para que a gente também garanta que essas águas sejam guardadas, né, vá para o leito ou fique represada no solo. Tivemos uma média de 18, 20 milímetros de chuva nessas últimas 24 horas. Então, essa água, ela não interfere diretamente no reservatório de água. Então, permanece o cuidado com as águas, o uso responsável, cuidado com o banho, o excesso de usar as máquinas de lavar, usar com mais responsabilidade a água que temos à disposição.